E aí, chuchuzinho, tranquilo? Serelepe, como é que tá teus estudos aí focado? Ótimo, olha só. A gente está começando aí uma aula especial sobre geografia de Santa Catarina. Então, provavelmente, se tu tá vendo essa aula, tu vai fazer algum vestibular em Santa Catarina, da CAF, da UFSC, enfim, de outro vestibular. Mas lembra, essas provas tradicionalmente elas trabalham, elas abordam a geografia estadual, né? Tanto a geografia física quanto a geografia humana de Santa Catarina são frequentemente abordados nessas provas. E geralmente é uma questão, uma ou duas questões, que tu vai ter ali só sobre a geografia de Santa Catarina. Muitas das provas, atualmente, elas têm feito assim, elas têm colocado lá sobre geografia, marca alternativa verdadeira ou alguma coisa assim. E aí, cada afirmação ou cada frase, enfim, cada elemento da questão aborda um aspecto da rica geografia catarinense, certo? O que a gente vai fazer? A gente vai dar uma olhada, né, em alguns pontos fundamentais, importantes da geografia desse estado, aqueles assuntos que são mais cobrados em prova, a gente vai focar aqui na aula, pode ser? Então a gente começa aqui com a parte de localização, obviamente, fundamental entender a localização de Santa Catarina, e a gente está trabalhando então com um estado situado na região sul do Brasil, olha aqui de cantinho, né? Tá aqui, ó, Paraná ao norte e ao sul, Rio Grande do Sul, um dos estados mais meridionais do país, só perdendo aí para o Rio Grande do Sul. Quando a gente está trabalhando com a localização estadual, o que a gente tem aqui, ó? Os pontos extremos, né, e os limites. Então, Paraná ao norte, como a gente falou antes, Rio Grande do Sul ao sul, a leste banhado pelo Oceano Atlântico, Barbadinha, tu já foi para o litoral, alguma praia catarinense, já mergulhou nas lindas águas do Oceano Atlântico, e no extremo oeste do estado catarinense, faz fronteira ali com a Argentina, território de los hermanos, querido, tá? Ponto extremo norte do estado de Santa Catarina é a curva do rio Saí-Guaçu. Repara aqui, ó, 25 graus e 57 minutos sul. Todas as latitudes presentes no território catarinense estão no hemisfério sul. Ponto extremo sul de Santa Catarina está aqui, ó, nascente do rio Mampituba, a 29 graus e 23 minutos também sul. Quando a gente pensa as longitudes de Santa Catarina, os pontos extremos leste-oeste, olha aqui, ponto extremo leste, tá? Mais próximo do meridiano de Greenwich. Nós temos aqui a Ponta dos Ingleses, situado então no meridiano de 48 graus e 19 minutos, e do outro lado temos aí a confluência dos rios Peperiguaçu e Uruguai, os dois se encontrando ali, né? O rio Peperiguaçu está aqui, ele, ó, fazendo a divisa de Santa Catarina com a Argentina, e o rio Uruguai separando o estado do Rio Grande do Sul com o estado catarinense. Aqui, numa longitude de 53 graus e 50 minutos. Vale lembrar o seguinte, por essa localização geográfica, o estado de Santa Catarina ele está presente no fuso horário de 45 graus oeste. É o fuso oficial do Brasil, o horário de Brasília, é onde tu vai encontrar, então, Santa Catarina, certo? Quando diz assim lá no rádio, em Brasília, 19 horas. Em Santa Catarina também são 19 horas, tá? Está no mesmo fuso horário oficial do Brasil, fuso de 45 graus oeste. Foi? Bom, mergulhamos de cabeça para falar um pouquinho dos aspectos naturais do estado catarinense, e a geologia é um assunto muito importante porque ela é bastante recorrente em prova, tá? Aqui vocês estão vendo uma divisão geológica, da estrutura geológica catarinense, e são 4 partes. E a formação dessas 4 estruturas geológicas que nós temos no território catarinense, pausa para aguinha, tá? No território catarinense, elas vão ter um período de formação bem específico, e isso é legal lembrar. Tá? Começamos aqui pelo seguinte, olha só, primeiro, aqui, rochas ígneas do pré-cambriano. Repara que eu não comecei de leste para oeste. Eu comecei aqui nesse marrom bombom, né? Primeira estrutura, rochas ígneas cristalinas do pré-cambriano. Portanto, a gente está falando basicamente do quê? A gente está falando de uma estrutura bem antiga, formações, né, pré-cambrianas, é a estrutura do cinturão atlântico, né? Uma faixa descontínua, bastante erodida, bastante antiga e, portanto, bastante erodida, que vai se estender por boa parte do litoral brasileiro. Pode ser?
E aí, beleza, rochas ígneas, no início era essa estrutura que a gente tinha, era isso aí que formava o território catarinense. Porém, essa região foi sendo bastante erodida, lembrando que nós estamos pensando essa área marcada como número 1 aqui do lado, ainda no período do Pangeia. Então, tu não tinha Oceano Atlântico nesse Paranauê aqui, essa parte amarelinha de areia aqui não tinha, né? Isso aqui era tudo colado no continente africano. Beleza? Essa formação, então, esse cinturão orogênico, ele começa a ser bastante erodido, ele vai sofrendo, né, a ação da chuva, todas as ações, das intempéries gerais, e a gente vai ter, então, pro outro lado, né? O número 2 aparecendo. Olha o número 2 ali, ó. Olha o número 2. Esse número 2 está trabalhando com rochas sedimentares do Paleozoico. O Paleozoico vai envolver ali mais ou menos uns 600, né? Entre 600 e 300 milhões de anos atrás. Essa formação marcada pelo 2 é o que a gente conhece hoje como bacia sedimentar do Paraná. E ela se estende, então, da onde tu está vendo, olha aqui no mouse, onde o cursor está apontando, dessa parte aqui, né, se estende até o extremo oeste catarinense. Essa é a bacia sedimentar do Paraná. Entretanto, essa área marcada como 2, tá, ela apresenta as rochas sedimentares presentes nessa bacia sedimentar expostas, afloradas, ok? Então, a gente está pensando numa estrutura geológica extremamente antiga, né, lá do Paleozoico, entre 600 e 300 milhões de anos, e que ainda não foi coberta por outras formações. Ela está exposta, aflorada. E é esse material sedimentar que vai ocupar e formar a bacia sedimentar do Paraná vai ser o resultado da erosão dessa parte que vocês estão vendo ali, do cinturão atlântico. Show? Aí o que acontece? Parte 3. Ainda sobre a estrutura da bacia sedimentar do Paraná. Aí deu um pleque ali nos colchetes, né? Mas olha só o 3. Rochas ígneas vulcânicas do Mesozoico. Chuchu, lembra que Mesozoico ele é entre 180 a 200 milhões de anos atrás. É quando o Pangeia começa a se fragmentar. A gente tem um limite divergente, então, entre a placa sul-americana e a placa africana. Essas placas se afastam. A gente vai ter uma série de erupções vulcânicas, um vulcanismo fissural, e ele começa a cobrir parte da bacia sedimentar do Paraná. Essa parte da bacia sedimentar do Paraná, que vai ser coberta por lava, vai formar, então, essa estrutura 3. Rochas ígneas, vulcânicas ou extrusivas do Mesozoico. É aí que nós temos a formação do Planalto Catarinense. Essa estrutura formada, sobretudo, por basalto, que é um tipo de rocha ígnea vulcânica. Tá bom? Lembrando que o norte do Rio Grande do Sul, interior de Santa Catarina e a parte oeste do Paraná tem praticamente todas elas essa mesma estrutura, né? Essa formação ígnea vulcânica que a gente está vendo aí. Tá bom? Vamos lá. E, por fim, o ponto 4, que corresponde a essa parte mais a leste, esse amarelo aí, vômito que a gente está vendo, que são rochas sedimentares do Cenozoico. O Cenozoico, período mais recente, 70 milhões de anos para cá. Aí tu já tem um Oceano Atlântico formado. Aí tu já tem beira de praia sendo formada. Te ligou? E é exatamente essa beira de praia, né, que a gente vai ter as planícies litorâneas, falando em relevo, e que a gente vai ter a formação de uma estrutura geológica mais recente, né? Bacias sedimentares litorâneas. Exatamente nessa região ali, tá? Bom, aí tem um ponto importante, significativo, que é o seguinte. Se tu já tá, né, num nível ultra, mega, master, blaster de estudo, tu tá ligado que, dependendo da estrutura geológica, tu tem um ou outro elemento economicamente mais viável a ser explorado. O que tu pode encontrar? Quando a gente pensa em bacias sedimentares, tu vai pensar em combustíveis fósseis. Show de bola? Perfeito. Temos o estado de Santa Catarina como um grande produtor de um combustível fóssil principal, carvão mineral. Aonde, meu queridão? Aqui, ó. Toma na tua cara, cinturão carbonífero. Opa, apertou o botão errado. Cinturão carbonífero. Repara aqui, ó. Essa mancha laranja que a gente está reparando aqui, pegando o centro do Rio Grande do Sul, essa parte aqui de Santa Catarina, que corresponde ao número 2, né? E depois se estendendo para o Paraná, é o que a gente vai chamar de cinturão carbonífero.
E é exatamente nessa parte mais ao sul que a gente tem a principal área de extração de carvão mineral do Brasil. Carvão mineral, caulim, fluorita. Essa região, ela vai ser marcada, vai ter que estar presente ali algumas cidades, alguns municípios como Criciúma, Lauro Miller, Siderópolis, cidades importantíssimas. Pô, Criciúma, lembra? Falou Criciúma, pensa. Cinturão carbonífero, tá? E vale ressaltar que Santa Catarina é o maior produtor nacional de carvão mineral. 63% do carvão mineral brasileiro provém aí do estado de Santa Catarina. Na fluorita, ela é usada muito ali, tu vai extrair no Morro da Fumaça, e o caulim, eles são usados muito para a questão de construção civil, né? Fazer a questão das empresas de olaria, né? Vão cerâmica, vão usar muito dessa matéria-prima aí. Tá certo? Beleza? Chuchu, estruturas bem importantes. Bom, mas aí, peraí. Aqui tem um ponto importante que é o seguinte, lembra de duas formações de relevo que são significativas nessa estrutura. Ó, antes a gente falou de geologia, tá? Aquelas estruturas geológicas ali, antigas, recentes, bacia sedimentar do Paraná, cinturão do Atlântico, tá na cacholinha. Só que a gente associa essa estrutura geológica a formas de relevo. As formas de relevo que nós temos em Santa Catarina são basicamente três, que vocês estão vendo ali. A planície costeira, pegando a parte mais litorânea. Então, você vai pegar o litoral sul de Santa Catarina, você vai ver que ele é mais plano, suave, pequenas elevações mais próximas ao litoral, até chegar mais ou menos em Laguna. E aí em Laguna tu começa um terreno mais irregular. Vou voltar um pouquinho aqui, porque quando tu chega em Laguna tu já começa a ter a presença, né, dessas estruturas ígneas pré-cambrianas do cinturão do Atlântico. Laguna está mais ou menos aqui assim, ó, onde está o cursor, né? E depois o litoral começa a ficar mais, né, cheio de baías, né, mais recortado e tal. O litoral sul de Santa Catarina, esse aqui, ó, da divisa ali com o Rio Grande do Sul, no município de Passo de Torres, até Laguna, praticamente um litoral retilíneo. Chegou em Laguna, aí fica mais bonitinho, né? Fica aquela coisa mais cheia de baías, enseadas, e enfim, tá? Bom, mas enfim, pensando em relevo, é tudo planície costeira, e se vai, tá? Vindo para o interior, tu começa a ter a questão de serras, ok? Tem duas serras que é bom lembrar, que é o seguinte, a gente tem mais ou menos aqui, aí eu vou ter que dar uma escrevinhada. Deixa eu pegar aqui, nossa canetinha. Essa parte aqui, ó, mais nessa região, tá, é a chamada Serra do Mar. Ela se estende em direção ao norte, tá? Serra do Mar está aqui assim. A Serra do Mar, ela vai ser formada, ela tem uma formação recente. Ela era parte do cinturão, é parte do cinturão atlântico, só que ele foi bastante erodido, formou aquela parte da bacia sedimentar do Paraná, aquelas costas sedimentares. E depois, mais recentemente, quando a gente vai ter o soerguimento da sai da tela, o soerguimento da Cordilheira dos Andes, né, movimentos orogênicos na parte oeste da América do Sul, aqui na parte leste da América do Sul a gente vai ter movimentos epirogênicos. Então a gente formou a Cordilheira dos Andes aqui, e na parte leste, litoral brasileiro, a gente vai ter um movimento epirogênico. Ele começa a sofrer um soerguimento. Só que pelo peso da estrutura continental, ele vai se compartimentar, ele vai rachar. E algumas dessas partes, desses blocos que vão sobrar, né, vão aparecer a partir desse sistema de falhamento, alguns blocos vão subir, outros blocos vão baixar. Uma massa de bloco que sobe vai formar, então, a atual Serra do Mar, que tu começa a ver acompanhando ali o litoral centro-norte de Santa Catarina. Agora, aqui, fazendo a divisa do Rio Grande do Sul com Santa Catarina, e depois se estendendo um pouquinho de Santa Catarina dentro, nós temos uma outra serra, que é a Serra Geral. Então, cuida. Serra do Mar, uma formação mais recente por movimentos epirogênicos, tá? Litoral centro-norte de Santa Catarina. Serra Geral, começa na divisa, lá onde tem os cânions, né? Vai pegar ali Praia Grande, Urubici, por aí. Essa região ali é a Serra Geral. Então, essa Serra Geral, esse planalto que a gente está vendo aqui, ó, isso aqui é aquele planalto formado por rochas ígneas vulcânicas, a partir da fragmentação do Pangeia.
onde essa lava se acumulou e formou uma grande deposição, formando um grande planalto, tá? A gente está pensando na borda desse planalto, que é exatamente onde eu coloquei aqui a marquinha, ó. Na borda desse planalto, a gente está pensando em Serra Geral, certo? Vamos adiante aqui, deixa eu tirar isso aqui, senão ele não vai. Aí, foi. Não foi nessa fala. Tá aí, ó. Tá? Então, olha só. Aqui, ó, a gente está pensando. Lá as coisas vão aparecendo. Serra Geral. Aqui, essa aqui é a Serra do Rio do Rastro. Maravilhosa. Se não conhece, vale a pena conhecer. Tá? Tu tá descendo aqui dos pontos de maior altitude do território catarinense ali, Urubici, Bom Jardim da Serra. Tu começa a descer em direção ao litoral, tu vai descer pela Serra do Rio do Rastro, que é isso aqui, ó. E aqui, repara, aqui tu tem um vale formado por um rio, a erosão fluvial, né? Compartimentando essa borda do relevo. Isso aqui, Chuchu, isso aqui é Serra Geral, ó, é aqui. Claro, aqui eu fiz uma linha reta, tá? Mas, na realidade, tá cheio de vales e cânions nessa região ali. Chegou no litoral mais ao norte, o que tu tá vendo? Olha aqui, ó. Toda a área de planície, mas aqui a foto foi tirada de cima de uma parte mais elevada, Serra do Mar. Aí tu olha mais adiante, vamos pensar daqui, ó. Tirou a foto daqui de cima desse morrinho que eu desenhei, tá olhando para cá e aqui tem uma enseadinha. Aquela, ó, bonitinha, aguinha calma, serena, serelepe. De boas? Beleza. Aí o que a gente percebe? Dá uma olhada aqui, ó. Nessa parte inferior eu coloquei uma imagem que é o seguinte, ó, um perfil leste-oeste. Perfil leste-oeste. Então, planície costeira, tá aqui, aquelas rochas sedimentares mais recentes, né? Bem no litoralzinho. Aí tu vai avançando para o interior, tu vai encontrar uma área mais acidentada, já começa uma rocha cristalina, uma serra cristalina. Aí tu avança um pouquinho mais, ó, aqui, ó, Guarenito, Botucatu, que não foi coberto por lava, lá da bacia sedimentar do Paraná, e avançou um pouquinho mais para o interior, Serra Geral, a borda desse planalto aqui. E depois o planalto se estende Santa Catarina dentro, aqui Rio Grande do Sul dentro. Tá? E é exatamente nessa parte da Serra Geral que a gente tem o ponto mais elevado de Santa Catarina, ali o Pico da Boa Vista, com quase 1.900 metros, entre Bom Retiro e Urubici. E é um lugar massa para conhecer, mas tem que ir no inverno, não adianta ir no verão que não tem graça, tem que ir assim, ó, quando tá naquela friaca safada, aí tu tem que conhecer o Pico da Boa Vista. E é uma bela paisagem, tá certo? Bom, vamos lá. Opa, vamos apagar antes aqui de seguir, né? Senão vai ficar meio poluído a nossa imagem. Falei ali em altitude, né? Falei, não, tem o ponto mais alto de Santa Catarina, que é o Pico da Boa Vista, beleza. E falei, brinquei, né? Tem que conhecer no inverno. E existe uma questão importante aqui que é o seguinte, tudo bem, a gente pode pensar na classificação normal do clima da região sul do Brasil como um clima subtropical. Não está errado, longe disso, certíssimo. Mas as provas de Santa Catarina, elas tendem a trabalhar com uma outra classificação, que é a classificação de Köppen. E aí tu pode encontrar na tua prova uma classificação do clima catarinense como um clima mesotérmico, que é a mesma coisa que subtropical, tá? Só que subtropical é uma classificação de um cara chamado Strahler, né? Mesotérmico, classificação de um cara chamado Köppen. Mesotérmico, o que lembra mesotérmico, temperatura meso é mais ou menos, né? Mais ou menos. Tá? Ou seja, ele não é tão quente que nem um clima equatorial, mas nem tão frio quanto um clima polar. Ele é mais ou menos quente, né? Ele está em uma área intermediária. Mesma coisa que um clima subtropical, né? Então, mesotérmico é isso. Estações bem marcadas. Verão quente, inverno frio. Porém, na classificação de Strahler, a gente consegue fazer uma divisão, uma compartimentação do clima. E essa compartimentação está aparecendo ali para vocês. Ó. Repara, a gente tem aqui em rosa, salmão, sei lá, alguma coisa assim, as áreas de menor altitude do território catarinense. O que a gente percebe? Aqui é marcado por um verão quente e um inverno mais ameno. É um clima chamado CFA. O C traduz, a gente entende como um clima mesotérmico. O F, chuvoso o ano inteiro, não tem estação seca. E o A, verão quente, inverno ameno, tá? Por que o verão vai ser mais quente e o inverno não é tão frio? Porque está em altitudes mais baixas.
E aí tu tá ligado, quanto menor a altitude, mais próximo ao nível do mar, maiores são as temperaturas médias. Show de bola? E em azul, tu vai reparar o quê? Em azul a gente tem um clima CFB, mesotérmico. O C, lembra? O Strahler, ele colocava, o Köppen colocava essa classificação de acordo com uma combinação de letras para dar as características, né? C, mesotérmico. O F, mesma coisa, sem estação seca definida, chove durante todo o ano, vai de buenas, ok? E o B, olha a tabela lá embaixo, o inverno é frio e o verão é ameno, sacou? Então, cuidado aí. O CFB tem um verão mais ameno, temperaturas mais amenas, e o inverno mais rigoroso. Pô, isso tu vai pegar e pensar no que a gente estava falando agora, da altitude, tu vai reparar o seguinte, as áreas mais altas de Santa Catarina apresentam um clima CFB. As áreas de menor altitude, CFA. Não é mesmo? Vamos adiante aqui e tu vai entender o que eu estou dizendo. Olha só, temos aqui 2 climogramas. Um de Joinville, tá? E repara como as temperaturas médias são mais elevadas. Olha aqui, ó. Temperaturas aqui chegando a 30, quase 30, né? E baixando um pouquinho de 20 no inverno. Chuvas bem distribuídas ao longo do ano. Olha o climograma de Lages. Lages está na região do Planalto Catarinense, a região serrana. Repara aqui como as temperaturas máximas no verão são mais baixas, ó. Dificilmente ultrapassando 20 graus. Verão ameno. Agora olha o inverno, mais frio, né? Por quê? Maior altitude, ok? E aí vale lembrar o seguinte, nessa lógica, a gente vai ter Santa Catarina, apesar de ser por ser um clima mesotérmico, por estar na região sul do Brasil, ele vai ter uma forte influência da querida, da amada, da idolatrada MPA, Massa Polar Atlântica. Fria, fria, aquele vento polar que vem rachando a alma, né, congelando os corações, vai passar pelo Rio Grande do Sul, vai passar por Santa Catarina, e à medida que a massa polar, com maior atuação no inverno, ela avança pelo território do sul do Brasil, vai provocando as chamadas chuvas frontais. Lembra, MPA tem forte atuação por Santa Catarina no inverno e provoca chuvas frontais, ocasionalmente tempestades muito fortes que a gente pode considerar como ciclones subtropicais, resultados do choque do ar quente com o ar frio. Durante o verão, Santa Catarina é muito mais influenciado pelas massas tropicais. A massa tropical atlântica, que vai vir mais de nordeste, mais ou menos daqui assim, e a massa tropical continental, mais daqui assim. A MTC, massa tropical continental, que vai se formar ali na região sobre o norte da Argentina, Paraguai, ela é mais seca, ela é quente e seca. Então, quando a MTC está avançando, influenciando Santa Catarina, vai ter o quê? Temperaturas elevadas sem chuva, ela é seca. A MTA, massa tropical atlântica, quando ela passa por Santa Catarina, quando ela avança sobre Santa Catarina, traz alta temperatura e chuva, porque ela é quente e úmida. Tem algumas distinções ali que são importantes, tá? A média pluviométrica de Santa Catarina é elevada, 1.500 milímetros ao ano, chuvas tendendo a serem bem distribuídas durante os 365 dias. Show? Deixa eu apagar aqui para a gente seguir. Foi. Vamos lá. Beleza? E aí, falamos um pouquinho, né? Já que a gente está fechando essa parte de aspectos naturais, tu não vai ir, né, safado? Vai de uma vez, ó, bem-estado. Desculpa, eu falo com ele de vez em quando. E a vegetação. Pô, essa vegetação, as formações vegetais de Santa Catarina, elas estão diretamente ligadas à questão do relevo, à questão do clima, fundamental, imprescindível, né? E o que a gente entende? Uma grande diversidade de formações vegetais no território catarinense. Se a gente for pensar aquela divisão de biomas, os biomas brasileiros, só tem basicamente um bioma em Santa Catarina, que é a Mata Atlântica. Tá? Se falar em biomas, aí bioma Cerrado, bioma Caatinga, bioma Mata Atlântica, bioma Pampa, bioma Floresta Amazônica, bioma Pantanal, só tem um bioma nessa classificação de biomas do Brasil em Santa Catarina, que é a Mata Atlântica. Agora, se a gente for analisar
as divisões, os ecossistemas que existem dentro da Mata Atlântica Catarinense, a gente vai ver tudo que vocês estão vendo ali no mapa. Tem área de campos, campos de altitude, tem área de floresta subtropical, tem área de Mata Atlântica, tem vegetação costeira, fortemente depredada no território catarinense, tá? Mas tem alguns pontos importantes que eu quero ver com vocês. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Primeiro, falei em vegetação litorânea. 2 tipos de vegetação litorânea no território catarinense. Primeiro, mangues. Mangues no litoral centro-norte catarinense. De Laguna para cima, a gente vai ter a ocorrência de mangues. Então, de Laguna até o litoral norte, aqui na Baía da Babitonga, por exemplo, forte presença de mangues. Claro, não é todo o litoral, né? Para a gente ter formação de mangues, tem que ter um mar com poucas ondas, isso tu vai encontrar em áreas de enseadas, baías e tal, e com água mais aquecida. Então, algumas praias do litoral centro-norte de Santa Catarina são praias de mar aberto. Ali tu não vai encontrar mangue, tá? Agora, onde tu tem, né, um litoral um pouco mais recortado, com algumas entradas e tal, tu pode vir a encontrar mangues. E aquela vegetaçãozinha lá do canto, ó, em cima das dunas, vegetação de restinga ou de jundus. Essa vegetação de restinga é importantíssima, tanto quanto de mangues, porque assim, a vegetação de restinga, ela ajuda a fixar as dunas, né? Tanto o mangue, que tem uma importância ecológica gigantesca, porque ele é um berçário, né, natural, tanto de organismos marinhos quanto de organismos terrestres. Aquele lamaçal que fica quando a maré baixa, aquilo ali é um berçário, aquilo ali é geração de vida, tá? Então, extremamente importante. E a vegetação de restinga também, não por ser um berçário natural, mas pela manutenção e fixação das dunas no ambiente litorâneo. Ambas, mangue e vegetação de dunas, são áreas de preservação permanente. Houve uma tentativa agora do Ministério do Meio Ambiente mudar isso, né? Anular uma resolução do CONAMA a respeito disso, mas, por sorte, não vingou. E nós temos ainda mangues e vegetação de restinga como áreas de preservação permanente. Não pode alterar, tá? Depois, seguindo o embalo aí, ali, ó, os campos, né, de altitude, região mais em cima da área de maior altitude, onde a temperatura é mais baixa, clima CFB, né, B de que frio, né, lembra, CFB, que frio, e aí tu vai ter maior altitude, temperaturas mais amenas, mais baixas, e tu já encontra a formação dos campos de altitude. Mesma coisa que tem na parte do Planalto Gaúcho e também se estende pelo Paraná. Tá bom? Aí o que a gente vai encontrar? Depois, a gente tem aí a floresta. Olha só um pouquinho. Pausinha para água. Chuchu, floresta subtropical. Essa floresta subtropical tá aqui ela, ó, um verde mais clarinho. Tá vendo aqui, ó? Esse verde mais claro. Floresta subtropical. Por que subtropical? Aqui, nessa formação, tu não encontra mata de araucária. Isso é importante tu te ligar. Não tem mata de araucária. Por que a gente não vai encontrar mata de araucária? Porque essa vegetação, ela já se encontra numa menor altitude. Então, a araucária, com a temperatura um pouco mais elevada, menor altitude, a araucária não consegue sobreviver. Claro, tem um ou outro indivíduo de araucária angustifolia ali, mas não é uma vegetação que se destaca, né? A presença da araucária não se destaca. Então, tu tem uma vegetação subtropical, que tu pode considerar como vegetação decidual. Muitas espécies deciduais. Ou seja, aquelas plantas que, na estação mais fria, vão perder as folhas, né? E depois, quando começa a primavera, vão começar a viver o que a gente vai chamar de verdem, né? Que é começar a ter as folhas de novo e ficar toda frondosa e bonitinha. Tá vendo aquela imagem, essa imagem aqui de baixo? Tá vendo essa área toda pelada ali, sem folha nenhuma? É o famoso ipê, que tu vai encontrar na floresta subtropical. Já viu ipê amarelo, ipê roxo? Isso aqui, essa foto tirada no inverno. Friaquinha, a planta perde as folhas, consegue sobreviver ao inverno um pouco mais rigoroso, né? Tudo bem, ali o clima é CFA, né? Mas tu tem um inverno ameno. A planta, para sobreviver esse inverno ameno, perde as folhas. Vegetação decidual ou caduca.
vai chegar a primavera, esse pé ali vai ficar todo bonito, amarelo ou roxo, sei lá, qual é o tipo dele. Tá bom? Próximo. E aí nós chegamos no número 3, no nosso 3 aqui, que é a Mata Atlântica, que é esse verdinho que tu vai pegar em praticamente todo o troço aqui, toda essa área mais costeira, incluindo Serra do Mar, incluindo Serra Geral na parte de baixo da Serra Geral. Olha aqui, olha, lembra que a gente falou aquele risco da Serra Geral? Olha aqui, ó, o limite do Planalto. Olha o limite do Planalto aqui. Olha aqui, olha aqui. A parte de baixo, menor altitude, clima mais quente. O que eu tenho? Mata Atlântica. Né? Na parte de cima, CFB. Na parte de baixo, menor altitude, clima mais quente, CFA. Lembra? CFA? Que calor. Né? Na parte mais elevada do Planalto, temperaturas mais baixas, CFB. B de que frio. Tá bom? Então, aqui tu vai encontrar Mata Atlântica. As provas de Santa Catarina geralmente trabalham essa vegetação de Mata Atlântica como floresta ombrófila densa. Ombrófila significa amiga da chuva. Então, uma vegetação adaptada à alta pluviosidade. De boas? Show de bola. Floresta ombrófila densa. E por que densa? Porque é uma mata fechada, né? Tu tem muitas árvores, muita vegetação, tu já te adentrou, né? Numa mata atlântica, tu vai ver que não é fácil. Já participou do Largados e Pelados Floresta Ombrófila Densa? Não? Ah, chuchu. Te pela todo e vai te meter na Mata Atlântica, ver se dura muito. Não dura. Vegetação ombrófila densa. Adaptada a alta pluviosidade e mata muito fechada. Profundamente devastada no território catarinense. Não é uma exclusividade de Santa Catarina. O desmatamento da Mata Atlântica ele vai ser praticamente intenso em todo o território brasileiro, não, né? Porque ela não está em todo o território brasileiro, mas em toda a sua área de ocorrência no território brasileiro, tá? Então, beleza. Subiu a Serra Geral, parte mais elevada, começamos a adentrar o Planalto, o que a gente viu? Tem campo, né? Beleza, tem os campos. Ali no mapa mostrados em amarelo. Agora, aquele marronzinho é o quê? Vegetação típica das áreas serranas, mais frias, mata de araucária. Ou, lembra, tá? Floresta ombrófila. A Mata Atlântica, floresta ombrófila densa. Mata de araucária, floresta ombrófila mista. Por que mista? Porque tu tem árvores, né, adaptadas a um clima mais frio, a um inverno mais rigoroso, até com queda de neve e geadas, que é exatamente a araucária em si, a araucária angustifolia. Em contrapartida, tu também encontra nessa floresta ombrófila mista algumas árvores de menor porte no substrato da floresta, como a erva mate, né? Como, sei lá, o cedro, né? A canela, tá bom? Aí, um extrato mais baixo. Então, repara que aqui, ó, tu tem uma árvore mais alta que se destaca na paisagem e depois tem um substrato aqui embaixo, um segundo extrato mais baixo com outras árvores mais diversas. Tá bom? Chuchu, show de bola? Então tá, relacionou vegetação com relevo, vegetação com clima, clima com relevo. Essas interações são muito cobradas em prova. Né? Tu vai ter lá, dificilmente vai ser só uma questão só sobre o clima. Tá? O que acontece? Eles pegam ali na pergunta a questão climática e como ela interfere na questão da vegetação ou, né, os outros elementos naturais. Mas peraí, o que é isso? Uma voz me dizendo... Hã? Verdade. Né? Tá faltando um elemento natural aqui, que é a hidrografia. Pois é. Talvez a parte mais xarope de estudar a geografia natural de Santa Catarina seja a hidrografia. Tem bastante rio, né? Tem vários rios que a gente tem aí e alguns são muito importantes de se conhecer, tá? Eu coloquei aqui, que vocês estão vendo ali no mapa, a questão, ó, das grandes áreas hidrográficas que a gente tem em Santa Catarina, tá? A gente tem a bacia do Rio Iguaçu, que é essa aqui, cadê o cursor? Tá aqui. Que é essa aqui mais ao norte, tá? A bacia hidrográfica do Uruguai, que é essa aqui, marcada pelo A, e a bacia hidrográfica do Atlântico, que é essa aqui, ó. Vai pegar essa parte aqui da Baía da Babitonga, número 2, 1, 3, 4, até o 8. Tudo isso aqui é bacia do Atlântico. Bacia
do Iguaçu, porque o Rio Iguaçu ele vai fazer a divisa, então, aqui de Santa Catarina com o Paraná, e ele corre em direção ao oeste até chegar lá, né? Até chegar aqui no extremo oeste catarinense, no Paraná, tá bom? E se vai. Depois a gente tem aqui a bacia do Rio Uruguai. Quero lembrar o seguinte, no que diz respeito à bacia do Rio Uruguai, tá? E eu vou pegar um lapisinho aqui para a gente começar. Não, nem vou. Vou aqui, ó. Aqui está o Rio Uruguai, separando, então, Santa Catarina do Rio Grande do Sul. Beleza? Essa parte, a parte montante, é o alto curso, o curso superior do Rio Uruguai. Vale lembrar o seguinte, os afluentes do Rio Uruguai em Santa Catarina estão na margem direita. Regra básica. Tu te imagina de pé, né? Ali em cima do Rio Uruguai, olhando para onde a água está indo, e ela está indo para o oeste. Então, margem direita, margem esquerda. Os afluentes do Rio Uruguai em Santa Catarina, margem direita. Rio Chapecó, Rio do Peixe, margem direita. Os afluentes do Rio Uruguai, que estão no território do Rio Grande do Sul, margem esquerda. Beleza? E aqui a gente tem alguns rios de grande importância, Chuchu, no que diz respeito ao interior de Santa Catarina. Olha só, acompanha aqui. Esse rio aqui, ó, mais pronunciado, esse rio aqui, tá? Esse aqui é o Rio Chapecó. Repara como ele atravessa boa parte do interior de Santa Catarina. Esse aqui é o Rio do Peixe. Tá vendo? Esse aqui é o Rio do Peixe. Aqui a gente vai ter o Rio Canoas, que vai se juntar com o Rio Pelotas e vão formar o Rio Uruguai. Beleza? O que acontece? Show de bola. Aqui a gente tem toda essa parte interiorana de Santa Catarina, ela é importante porque ela é o polo econômico agrícola do estado catarinense, né? Ali a gente vai ter cidades importantes como Concórdia, Chapecó. A maior parte da produção agrícola, pecuária do estado catarinense está nessa parte oeste. Então, os problemas ambientais quanto à contaminação das águas desses rios estão, na sua maior parte, associados às questões agrícolas e à questão urbana, tá? Porque a gente tem uma questão urbana bem forte ali, cidades que são polos, né, do interior do estado catarinense. Bom, mas, sem sombra de dúvida, a bacia mais importante, a bacia hidrográfica mais importante que a gente tem no estado é a do Atlântico e ela é compartimentada, que nem vocês podem ver, né, em várias partezinhas aqui, ó. A número 1, indicada ali no mapa, é, sem sombra de dúvida, economicamente, demograficamente, a bacia hidrográfica mais significativa, que é a bacia hidrográfica do rio Itajaí. A gente vai ter o Alto Itajaí, o Médio Itajaí e o Baixo Itajaí. A jusante do rio Itajaí, a montante do rio Itajaí. Essa aqui, tá? Beleza. Depois tem aqui a bacia hidrográfica do rio Itapucum, do rio Tijucas, né? Do rio Cubatão, do rio Tubarão, nome cidade de Tubarão, do rio Araranguá, né? E depois do Mampituba. A bacia hidrográfica do Mampituba, ela é interestadual, tá? Ou biestadual. Uma parte dela está em Santa Catarina, a outra parte está no Rio Grande do Sul. Show de bola? Aí o seguinte, aqui que a gente estava falando, né, da bacia do Uruguai, 2 usinas hidrelétricas que abastecem uma parte de Santa Catarina e uma parte do Rio Grande do Sul. Hidrelétrica de Machadinho e a outra hidrelétrica de Itá, ok? Alto curso do Rio Uruguai, na divisa dos 2 estados. Depois, lá no cantinho nordeste de Santa Catarina, a gente tem a Baía da Babitonga. Chuchu, Baía da Babitonga, ela apresenta já sinais de alta contaminação. A gente tem muito próximo ali a cidade de São Francisco do Sul e Joinville está esbordeando a Baía da Babitonga. Show? Então, muito dos efluentes, né, urbanos, industriais dessa região acabam caindo na Baía da Babitonga. E é ali que nós encontramos o porto de São Francisco do Sul, um porto estadual, tá? Lembra? Porto de São Francisco do Sul, porto estadual. Ali onde está o círculo, aqui em cima onde está o círculo, eu aponto para cá. Eu estou olhando para cá e aponto para a tela. É bem boca aberta, né? Aqui, ó, São Francisco do Sul, tá? Depois a gente vai ter aqui Porto de Itajaí, na foz do rio Itajaí, o Porto de Itajaí, na cidade de Itajaí. Esse Porto de Itajaí, Chuchu, ele é um porto municipal, tá? Ele está
do lado direito da foz do Itajaí. De novo, te imagina de pé, olhando para onde a água do Itajaí está indo. As águas estão vindo no sentido leste, então direita aqui e esquerda aqui. Na margem direita da foz do Itajaí está o Porto Municipal de Itajaí, tá? Um dos maiores portos do Brasil, né? Significativo na exportação de produtos agrícolas do Paraná, do interior catarinense, do norte do Rio Grande do Sul, tá? Muito desemboca exatamente ali. E o escoamento da produção é tão grande que na margem direita da foz do Itajaí tem um outro porto privado, que é o Porto de Navegantes, altamente moderno, tá? Então lembra, na foz do Itajaí tu tem dois portos. Um, na margem esquerda, o Porto de Navegantes, privado. Na margem direita, um Porto de Itajaí, que é municipal, certo? E mais ao sul a gente tem aqui o Porto de Imbituba. Chuchu, a Santa Catarina dos estados tem a maior ocorrência de portos, né? Pensando no litoral, que é relativamente pequeno de Santa Catarina, tem a maior densidade portuária do Brasil. Tá show? Beleza? E aí, olha só, repara aqui. A hidrografia catarinense, bem marcada, que eu coloquei as bacias menores, né? O Itajaí, Itapucuda, Labitonga, né? Tijucas e tal. Lembrando o seguinte, alguns dos rios que a gente tem em Santa Catarina são dos rios mais poluídos do Brasil. E o rio Itajaí é o principal, né? Tu vai pensar, o rio Itajaí, ele acaba passando por uma forte área industrial catarinense ali, pegando a região de Rio do Sul, Blumenau, Brusque, propriamente Itajaí, e acaba recebendo um grande volume de efluentes que vão desembocar lá no Oceano Atlântico. Então, o rio Itajaí é um rio extremamente poluído. O rio Tubarão, ali na parte mais ao sul, litoral sul, também tem alto grau de contaminação. Tá certo? Chuchuzes, beleza? Aí a gente falou um pouquinho dos principais elementos, dos aspectos físicos de Santa Catarina. E aí a gente vai ter um outro momento, se tu não viu, vai ver, que a gente vai falar sobre os aspectos econômicos e populacionais do território catarinense. Show de bola? Beijo no coração.